Olá, estamos voltando para Juiz de Fora para conversar com o Luciano Camerino. Você já, quem está assistindo já o conhece de outras entrevistas, de outras prosas aqui no canal. E hoje a gente vai conversar. Eu vou pedir para ele me corrigir se ele não gostar da forma como eu vou apresentá-lo. Todos já sabem que ele é mestre, doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora, orientador, com uma profunda bagagem acadêmica, mas tem essa simplicidade que tanto me agrada no diálogo com a sociedade, trazendo a filosofia para a cidade, para as praças. Por intermédio do canal aqui, a gente vai proseando e batendo papo. E ele me mandou uma sugestão aqui de prosa, eu estou olhando aqui, que eu não sei se ele vai gostar de eu apresentá-lo desse jeito, mas ele se colocou como um personal funerário. Eu posso te apresentar dessa forma, Camerino? Pode. Posso? Então, Agora tá eu bom. vou fazer depois uma distinção no final, mas pode. E essa expressão aqui, por favor, me corrija também, parece que é latina, né? Ars moriendi, é assim que se pronuncia? Moriente. Ars moriendi. Fala um pouquinho sobre isso. Morrer, arte de morrer. Essa expressão é muito interessante porque na história social da morte, durante milhares de anos ou milhões de anos, o homem tinha uma morte súbita e brutal. O homem dos períodos da caça, da coleta, né, das pequenas tribos, em geral ele vivia pouco e ele morria ou em conflito com outros homens ou em conflito com outros animais, de tal sorte que os esqueletos, né, os fósseis que são encontrados, eles têm uma série de fraturas. Dificilmente se encontra um fóssil do homem de Neandertal, do Homo sapiens, né, que não tenha lá várias fraturas. E um dado até curioso que se diz, né, talvez a civilização humana tenha começado quando se encontraram esqueletos com fraturas consolidadas, né, o que indica que ele foi cuidado por alguém. Alguém se preocupou com ele, alguém se apiedou dele, alguém teve compaixão. Então, nesse período, não é possível pensar na ars moriendi, porque não havia possibilidade de você refletir sobre a morte. A morte acontecia subitamente. A possibilidade do homem pensar sobre a morte, ela nasce quando o homem passa a ter uma vida sedentária. E no Ocidente, né, nós podemos localizar isso na circunstância em que a filosofia nasce na cidade de Atenas. Não que a filosofia antes não existisse, mas a filosofia antiga, né, na anterior, a chamada filosofia pré-socrática, era uma filosofia que via a morte de uma maneira cosmológica. Inclusive, no meu livro, eu comento muito, eu cito vários trechos lá de filósofos que enxergavam a morte como um evento da natureza. Agora, a partir do momento em que o homem vive na cidade, né, ele adquire uma consciência mais autônoma, mais íntima, né, e quase que mais subjetiva, né, e eu colocaria esse momento baseado na figura de duas personagens, né, que eu vou explorar principalmente o caminho ocidental, mas existe outro caminho, que seria Sócrates e Buda. Buda vai fazer esse mesmo papel no mundo oriental, que é chamar a reflexão para algo da subjetividade humana, do indivíduo humano. O Camerino, eu ia te perguntar justamente sobre essa perspectiva da arte de morrer oriental. Queria que você falasse um pouquinho mesmo. Vou falar a respeito disso. Mas então, o que os gregos perceberam? Né? E aí nós teríamos, né, além de Sócrates, por exemplo, os estoicos, os epicuristas, mas todos eles enxergaram, né, primeiro, que a filosofia era um exercício necessário para o ser humano, porque o ser humano, ao contrário dos animais, ele não nasce com a natureza definida. Então, ele precisa pensar. Né? Não faz sentido você pensar a ética, por exemplo, para um leão, para um elefante, para um pássaro, mas para o ser humano, né? A ética entendida como esforço de autoaperfeiçoamento, ela é uma tarefa necessária para o ser humano. E, por causa disso, os filósofos se dedicaram a isso. E, na medida em que pensavam que o ser humano, para poder viver bem, precisa pensar, isso acarreta uma consequência inevitável
da mesma maneira que para morrer bem. O homem não deve morrer como um animal, o homem deve morrer assim como o homem deve viver. E todos os prazeres humanos também são assim, né? O ser humano não pode se alimentar, ele não pode se vestir, ele não pode viver o sexo, a sexualidade, como se ele fosse um animal. Ele tem que viver isso dentro de um contexto simbólico, cultural, ético, e a morte da mesma maneira. Então, aprender a morrer significa viver melhor, viver de um acordo com o ideal que o ser humano pode cumprir. Né? E é interessante que no mundo oriental nós já tivemos essa mesma preocupação até no momento anterior ao período da filosofia socrática grega. Havia um projeto de vida, né, das chamadas etapas da vida, que principalmente os brahmanes, né, e aí nós temos que circunscrever isso, mas no mundo grego também era assim, eram os homens, né, os indivíduos do sexo masculino. Então, se considerava que as pessoas passavam por 4 etapas de vida. A primeira etapa de vida é a etapa de estudante. E nós vemos que na cultura grega também era assim, porque os membros da aristocracia grega, eles iam frequentar a academia de Platão, eles iam frequentar a escola do Aristóteles, eles iam frequentar o jardim lá dos epicuristas e etc. Então, a primeira etapa de vida, você tem um mestre, que não é uma relação como é a do professor, porque o mestre tinha uma autoridade maior sobre o aluno. Ele era uma espécie de conselheiro, diretor de consciência. O aluno, ele, inclusive, às vezes, né, no mundo oriental, ele ia morar na casa do mestre, ele pagava a sua educação através de serviços que ele prestava. Então, ele tinha essa etapa da vida para cumprir. Aí ele chegava num segundo momento, em que ele tinha uma obrigação para com a sociedade, que era se casar, ter filhos, adquirir bens, gerir bens. Então, a ética hindu, ela considera, por exemplo, que nesta fase da vida é legítimo o prazer sexual, é legítimo o enriquecimento, né? Tudo isso dentro de uma perspectiva ética. Né? Então, inclusive, quando as pessoas veem, por exemplo, o Kama Sutra se insere numa perspectiva que considera que na vida conjugal aquilo é legítimo. Não é um exercício em que o sujeito vai, por exemplo, se tornar um garanhão e vai ter uma vida sexual ilimitada e sem nenhum critério, não é nada disso. Aquilo é algo que se pratica dentro de casa. Oi. Isso aí não está contaminado pela tua moral judaico-cristã, não? Essa tua leitura? Não, era isso mesmo. Era exatamente isso. Era uma visão ética dos bens, etc. Né? Você viu que foi uma provocação para o pesquisador, né? Inclusive porque assim, é anterior, né? Isso é uma concepção bem anterior. Né? Agora, chega num determinado momento em que você, por exemplo, criou seus filhos, você adquiriu bens, os seus filhos se tornam autônomos, né? E aí o homem, né? E quando eu digo homem, o que eu quero dizer não é o ser humano, né? A mulher, por exemplo, ela não participava disso, né? O homem, ele vai entrar numa fase, né, que tem uma palavra muito interessante, que chama vanaprastha. Vanaprastha é uma palavra, inclusive, que eu tenho uma plaquinha que eu preguei aqui na minha casa, né, porque eu fiz isso. Você se retira... Vanaprastha? Vanaprastha. Vanaprastha. Você se retira para um bosque. Né? Eu não fiz todas as etapas, né, mas as etapas seriam o seguinte: você transfere os seus bens todos para sua mulher, né? Ela vai cuidar dos seus bens. Você passa a ser considerado morto do ponto de vista civil jurídico. Você não existe mais juridicamente. Você vai morar numa cabaninha, na floresta, e a sua família vai te dar uma assistência, vai lá, leva comida para você, enquanto você vai se adaptando a essa vida. E aí você passa uma última etapa, né, que é a etapa de sannyasi. Né? Quem é o sannyasi? É aquele sujeito que já não tem uma identidade, ele não tem um nome civil, ele não tem bens, ele é um nômade, né? Ele fica andando de um lugar para outro, ele carrega só o manto dele e uma tigelinha para se alimentar. Né? E para que isso? Para cortar os vínculos com o mundo. Isso é uma arte de morrer.
né? Você vai morrendo de fora para dentro. Você vai abandonando os bens, você vai abandonando os direitos jurídicos, você vai abandonando a família, você vai abandonando a sua residência, você vai se identificando com o absoluto. Você que gosta da mística ocidental, ela também percorre esse caminho. É um processo em que você se desliga desse mundo e passa a viver conectado a uma realidade transcendente, superior. Camerino, eu aqui estou me perdendo um pouquinho. Isso aí foi na tua leitura da Arte de Morrer oriental que você teve? Sim, era uma prática codificada do mundo oriental. Ok, que interessante. Desculpe, pode continuar. Se você quiser, né, se alguém tiver interesse, existe um filme muito bonito chamado Siddhartha. Não sei se você já viu esse filme. Ou conhece o livro do Hermann Hesse. Eu assisti os filmes que você falou aí, numa das outras entrevistas. Eu achei muito interessante. Siddhartha, ele é antigo, né? É um filme antigo da década de 70. Talvez eu tenha assistido, eu vou rever. Ele mostra exatamente isso. Ele passa por esse caminho. Era um filho de um Brahmane. Siddhartha Gautama, é isso? É só Siddhartha. Uhum. É baseado num romance do Hermann Hesse, que era um romancista suíço. E aí ele conta... Eu vou atrapalhar sua linha de raciocínio. Eu vou atrapalhar sua linha de raciocínio. De maneira nenhuma. Mas você acha que dá para você praticar isso hoje? Você pregou a placa aí? Porque eu acho muito interessante, mas é difícil a gente se desvincular, né? Claro, eu acho que hoje o desligamento tem que ser de outra maneira, né? Eu não vou morar na floresta, até porque aqui tem muito pernilongo, carrapato, né? E tem uns até que lá eles passavam a viver vestido de vento. De vento? O que é andar vestido de vento? Pelado. Sim. Totalmente pelado, ele não tem mais bens, né? Existem figuras aí na internet, né, de pessoas que eles ficam meio cinzentos, igual essa lagartixa doméstica, porque eles passavam carvão do cemitério. Ou melhor, das cremações dos corpos. Essas tuas pesquisas sobre a morte são muito interessantes, rapaz. Esse desapego na passagem, no rito de viver já pensando na passagem, é muito interessante. Porque eles imaginavam que se você não fizer isso, você fica preso naquela roda das reencarnações. Você vai nascer de novo e vai passar por todos os sofrimentos outra vez, né? Porque a morte não te liberta do apego, da paixão, do desejo. Você tem que se libertar, né? Não é algo que te acontece que te liberta. Por isso que eu acho que é possível você fazer adaptações, né? Você percebeu que isso aí é bem existencialista. Eu amo o existencialismo namorando com o absoluto. Mas é uma prática de vida. Sim. Agora, eu não vivo, né? Eu não vivo vestido de vento, né? Eu não vivo desse jeito. Mas tem outras coisas que eu estou fazendo que eu vou contar aqui no final. Né? Mas isso era uma prática que eu encontrei na cultura hindu, né? E que eu recomendo que as pessoas assistam esse filme, né, do Siddhartha, porque mostra exatamente isso. Estamos falando, quando a gente fala em cultura hindu, mas mais ou menos, a grosso modo, e qual recorte de tempo? Olha, isso é anterior ao budismo. Talvez o budismo é do século V, né? Coincide um pouco com Sócrates. É anterior a Cristo, talvez aí, eu não vou saber exatamente a época, mas isso já vem do hinduísmo. O hinduísmo já tinha inclusive reis faziam isso, né? Iam viver na floresta, iam viver em cavernas. Era uma prática comum da cultura indiana, né? Assim como hoje, até hoje tem gente que vive assim lá. Aqui no Brasil tem uns caras assim também, viu? Eu já conheci um sujeito que morava numa gruta, numa roça que eu fui, ele morava no mato, na beira de um rio. Eu conheci um, só que ele tinha celular. Mas é muito legal, Camerino. Continue, desculpa, te interrompi aí. Mas então, no mundo oriental, nós tínhamos isso. E no mundo grego, nós também tínhamos várias práticas, né? Eu falei, por exemplo, aí dos estoicos, dos epicuristas, né? Que tinham essa preocupação de viver de uma maneira mais serena possível. Existe uma palavra na filosofia que chama ataraxia.
Ataraxia quer dizer isso, é você viver assim. Se te acontece uma coisa muito boa, você não deve se entusiasmar. E se também acontece uma ruim, você também não deve se deprimir muito, não. Você deve tentar ter uma certa equanimidade, porque a vida é feita disso. Ô, Camerino, você viu a minha reação física aqui, ó? Isso aí é Nietzsche puro, rapaz. O amor fati do Nietzsche. Mas é isso mesmo. Só que o Nietzsche não acredita num logos transcendente, né? Eles achavam que, do ponto de vista do todo, acontecia o que era necessário. Agora, o todo não existe para nós. Nós é que existimos para o todo. O que eu acho interessante é como assim, isso um tangencia o outro e se nega. E se nega. Claro, pois é, mas é porque as pessoas não estudam a totalidade. Se você começa, por exemplo, como eu comecei e outros colegas antigos, né? Você dá aula de história da filosofia antiga, medieval, moderna, você vai vendo o nexo, você vai vendo assim que a verdade, a filosofia discute muito pouca coisa. É a mesma coisa o tempo todo. Só que as pessoas não percebem isso. Acham que é muita gente, é muito filósofo, é muita doutrina. Não, na verdade, são poucas. É o mesmo assunto. Legal. Mas vamos voltar na arte de morrer lá dos gregos, porque eles viviam Pitágoras, viviam namorando, assim, viajando e namorando a cultura egípcia, né? Sim, o Pitágoras esteve no Egito, né? E Pitágoras é o mestre de Platão, né? E de Sócrates. Mas essa prática era uma prática, por exemplo, existe na cultura grega os chamados mistérios, que eram práticas em que as pessoas participavam, né? Eu conto isso no livro, embora a gente não saiba com detalhes, porque era segredo, né? As pessoas se comprometiam a não dizer, né? Mas o mistério era e a palavra mistério, ela não tem o sentido que tem hoje, né? Hoje o mistério quer dizer assim, alguma coisa que alguém sabe, mas não é permitido o acesso. O mistério era aquilo que você experimenta, que você não pode falar, não tem linguagem para poder descrever. Então, os mistérios de Eleusis, por exemplo, né, segundo o que se sabe, eram mistérios em que as pessoas tinham experiência da morte. E aí depois voltavam daquela experiência e aí descobriam que você não morre, você só se liberta do corpo. E é por isso que a filosofia tem inclusive essa expressão platônica, né? Filosofar é aprender a morrer. É aprender a morrer também nesse sentido, de ter uma consciência do corpo, né? Uma coisa meio parecida com a yoga. A yoga é isso, é consciência do corpo. Não é desprezar o corpo, mas também não é viver como animal, que não tem a noção do próprio corpo. É você entender que o corpo tem a sua relevância, tem o seu sentido, mas que você tem que ter uma consciência daquele processo. E isso é um exercício que os antigos valorizavam muito. Havia essa preocupação com esses exercícios. É uma vivência. Uma vivência. Você ia saltar dos gregos para os medievais para falar da arte de morrer? Sim, porque no mundo medieval acontece isso também. Né? Só que o mundo medieval, isso acontece de uma maneira muito interessante. Né? Eu até depois vou falar das Irmandades da Morte, da Boa Morte, né? Que é uma continuação do mundo medieval. Mas no mundo medieval haviam práticas, né? E havia inclusive livros, né? Que chamavam, por exemplo, Ars Moriendi, Arte de Bem Morrer, e aí haviam recomendações, né? Que eu vou tomar a liberdade de ler aqui, porque são mais minuciosas, né? E aí fica difícil de lembrar de todas, né? Mas, por exemplo, o que as pessoas deveriam fazer? Pensar todos os dias na sua morte, que ela é certa, que ela está próxima, que ela é terrível, que ela é cruel. Amar a cruz, frequentar os sacramentos, né? E vem aqui recomendações religiosas, né? E algumas práticas, por exemplo, fazer cedo o seu testamento. Você deve fazer cedo o seu testamento. Devolver os bens mal adquiridos. Porque se a pessoa vai deixar para devolver no fim da vida e, de repente, ela morre e não teve tempo. Pagar as dívidas. Ao se deitar, se coloque na posição de um morto.
Até quando eu lia isso, comentava lá com os alunos, né, eu pensava assim, é porque no mundo medieval não existia Serasa, SPC, né? Não tinha nenhum desses instrumentos de crédito. Né? Ó, já que você fez uma brincadeira, eu me segurei para não fazer a minha. Eu pensei assim, fazer o testamento, eu vou deixar muita dívida aí. Claro que é uma brincadeira, né? Mas, olha, é muito interessante, Camerino, muito interessante. Mas lá, se você deixasse dívidas, a dívida lá, ela era uma dívida, assim, como as pessoas viviam comunitariamente, você não ia dever a um banco, a uma instituição impessoal, você ia dever a um vizinho, quer dizer, isso era uma deslealdade, digamos assim, social, né? É diferente de eu dever ao Banco do Brasil, porque, né, eu não estou ofendendo ninguém pessoalmente, né, nesse sentido, né? Ou a Caixa Econômica, né? Ou, né, deixar a prestação do BNH, do cartão de crédito. As relações lá eram relações pessoais. Entendi. Então, a dívida, você devia a um vizinho, um parente. Né? Ô, Camerino, só uma curiosidade, os bancos surgiram depois das viagens dos cruzados, se não me engano, pelo Mediterrâneo. Começaram a ter que fazer câmbio ali, alguma coisa Sim, assim. Bem os templários. Os templários dominavam muito os rudimentos da arte bancária, de câmbio. Sim, mas é outro assunto, né? Isso é assunto para outra conversa, né? Mas tinha alguns conselhos, por exemplo, muito interessantes que eles tinham, né? Por exemplo, ao se deitar, se coloque na posição de um morto. Eu já escutei muita gente dizendo, né, que, por exemplo, se você se deita assim, né, de barriga para cima, com as mãos cruzadas no peito, aí a mãe vinha e falava assim, não fica assim, não. Não sei se você já ouviu isso. Já. Casos assim, já aconteceu com você, né? A minha esposa, ela fica brava. Outro conselho que eles davam, né? Em cada refeição, você deve comer um pedacinho de pão especialmente destinado a alimentar os vermes que comerão seu corpo. Então, você pega aquele pedacinho e fala assim, esse pedacinho aqui é para os vermes. Eles precisam se alimentar, então eu já estou separando esse pedacinho. Ô, Camerino, não deixa de ser uma verdade, faz parte do ciclo biológico. Ainda mais porque o cemitério medieval, ele era uma parte integrante da cidade. Não era um lugar separado. As covas eram rasas. Sim, coletivas. Outra prática que você deve ter, né? Eu até tenho aqui, né? Eu poderia ter até deixado aqui para mostrar, não deixei. Você tem uma caveira no quarto. Né? Eu tenho 3 caveiras aqui em casa. Né? E aí você olha para a caveira e fica pensando sobre quem ela foi, e pensa que você também vai ser aquela caveira. Né? E daí até existe um cemitério lá em Portugal. Eu já estou lendo o seu livro aqui quase todo dia. Eu vou colocar uma caveira. Minha mulher vai me expulsar de casa, cara. Eu tenho 3 caveiras aqui. E você faz o exercício? Faço. Eu levo na aula para os alunos as caveiras. E você está sentindo que isso é realmente interessante? Tô. Sim. Não, eu acho legal, cara. Eu acho, por exemplo, eu até contei para você aqui antes da entrevista, né? Eu perdi um amigo muito próximo que era o meu cachorro Sombra. Né? Ele chamava Sombra porque ele andava muito atrás de mim, ele ficava agarrado andando atrás de mim, aí ele chamava Sombra, né? Um amigo de 15 anos. E eu já venho me preparando para a perda dele, né? Porque eu fui vendo o declínio físico, né? Eu sabia que ia chegar esse momento, né? Por mais que seja doloroso, né? Sempre é muito doloroso, mas é uma preparação que você faz, né? Eu tenho um espaço aqui com todos os cachorros que morreram aqui, eu tenho um cemitério aqui na minha casa, né? Tem lá uma tartaruga que morreu aqui, tem lá um cachorro de um amigo que veio para cá, e eu vou fazer lá, até lá, eu vou colocar lá um monumento para os cachorros. Eu fico imaginando, ao mesmo tempo que eu admiro demais a tua pesquisa, você já percebeu, a gente está voltando a falar dela várias vezes, em função da curiosidade, mas eu fico imaginando que cada vez que você recebe um amigo, você tem que explicar tudo isso aí, hein? Eu vou ter aqui um monumento em homenagem aos cachorros. Não assusta os amigos, não? As pessoas que vêm aqui já sabem mais ou menos, né? E eu tenho muitos amigos ligados aos animais, né? Tem muitos que têm gato,
Os vizinhos aqui, por exemplo, todo mundo conhece, os animais, todo mundo. Eu tenho, você sabe que eu já tive alguns cães, tem outro aí também, mas eu tenho uma relação meio paradoxal. Eu não quero ficar sofrendo depois que eles morrerem. E sei que vão morrer rápido. 15 anos vão morrer. Então, assim, eu preciso aprender essa forma de conviver, da arte de morrer. 15 anos. Mas você vai observando o declínio do cachorro, como a gente observa com a gente mesmo. Você falando de futebol também, já gostei muito de jogar futebol, mas não dá mais. Poderia até jogar com pessoa da minha idade, mas assim, eu perdi a vontade. Eu me lembro meu pai morreu com 50 anos. Meu pai foi jogador de futebol. E eu chamava ele, vamos jogar? Ele falou, não vou mais, porque eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu vou ficar muito triste. Então, prefiro não ir mais. Mas então, desculpa aí, a gente já vai avançar, mas cada coisa que você fala, elas têm assim, uns links tão interessantes. Essa relação, essa perfeita compreensão do limite diante do infinito do tempo que o ser humano tem, na relação dele com a morte, ela, dependendo da perspectiva de cada um, vai projetá-lo para o encontro com o infinito, com o absoluto, se ele acreditar, não é verdade? Sim. Tem muitas maneiras de acreditar no absoluto, né? E eu tenho um amigo que ele é monge Hare Krishna, né? E eu às vezes conversando com ele, né? Mas aí discutindo isso, mas Deus é homem, Deus é mulher, Deus é impessoal, Deus é pessoal. E aí ele me deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim: Deus aparece para você da maneira como você acredita nele. Eu achei uma coisa muito sábia. Do jeito que você vai conseguir entender. Sim. Eu vou voltar no assunto, porque a gente começa a conversar sobre as coisas interessantes e acabo dando uma fracionada, mas tudo bem, faz parte. Em janeiro, já está na agenda, vou entrevistar um monge budista, pesquisador, aposentado, já está velho, pesquisador da USP, historiador. Tenho certeza que quando eu fizer a entrevista, eu não vou falar, eu vou deixar assim, eu vou deixar... Eu acho que eu sei, eu tenho livro dele aqui, eu acho que ele tem traduções importantes. O cara é bom, mas assim... Eu acho que eu sei quem é. Ele já está bem velho e tal, eu consegui agendar com ele está curioso, querendo conversar. Quando eu subir, eu vou te avisar, tá bom? O budismo tem muito essa prática, porque o budismo fala muito da impermanência. E a impermanência é isso. O meu cachorro aqui, durante 15 anos, foi a minha companhia. Eu morei aqui sozinho quase 10 anos. Eu não tinha nem vizinho. Era a pessoa que estava aqui, né? Eu era a criatura que estava aqui comigo, era ele. Né? E, de repente, ele não está mais. Né? Só está na minha lembrança, na minha memória. Ele morreu foi sábado? Morreu sábado, antes de ontem. Você ainda está de luto, então? Estou. E dando assistência a outra cachorra, que era muito apegada a ele. Ele morreu com a gente. Sua esposa deve estar triste, hein? Eu levei ele para a clínica, né? Porque eu falei, o veterinário não podia vir aqui. Eu falei, eu vou levar ele, mas eu vou junto com ele. Ele não vai morrer sozinho. Eu não vou deixar ele morrer sozinho. Ele vai ter que se sentir assim, amparado nesse momento. Camerino, acho que você ia falar do cultivo do silêncio, né? Sim, mas aí no mundo medieval, outra coisa que ainda se recomendava é que você tenha o seu túmulo. Você deve visitar seu túmulo. Na época que o túmulo tinha outro sentido, né? Hoje o túmulo, por exemplo, de um Parque da Saudade, ele não é um túmulo que tem uma distinção, né? São todos iguais, mas no mundo medieval era possível isso. Você frequentar o seu túmulo. Ir lá ver como é que está, né? Mas eu queria falar antes das Irmandades da Boa Morte, que é uma prática muito interessante que eu andei pesquisando também mais recentemente, que é uma herança do mundo medieval para o mundo moderno do século XVI, XVII, XVIII, e até hoje existe. Porque a morte medieval... Eram instituições ligadas à Igreja Católica? Sim, de leigos. Tá. Mas é preciso só lembrar uma coisa aqui. O mundo medieval é um mundo em que a morte tinha um sentido público. Né? Nós conversamos isso na outra entrevista. A morte era algo que a pessoa que ia morrer, ele sabia que ia morrer.
Então, ele se preparava, ele convidava pessoas, ele organizava o seu próprio ritual funerário. Então, eu não vou voltar nisso. Agora, o que eram as irmandades? Eram associações de leigos, né? Não eram religiosos, né? Em geral, elas tinham um nome, por exemplo, Ordem Terceira, né? Que eu já tinha escutado essa expressão muitas vezes, não sabia o que era, e aprendi agora. O que é a Ordem Terceira? A Ordem Primeira é de frades, a Ordem Segunda é de freiras, a Ordem Terceira é de leigos. Frades, freiras e leigos, nesta ordem. Nessa ordem. Então, eles se organizavam para prestar serviços mútuos, né? As irmandades eram uma espécie de sindicato misturado com ONG, né? Elas, em geral, tinham um santo de devoção, né? Então, por exemplo, Irmandade da Boa Morte de São Benedito, etc. Né? E uma das coisas que elas se dedicavam a fazer era um serviço de funeral. Né? E aí eu vou aqui explicar o que é. É claro que as pessoas, elas participavam das irmandades com uma contribuição, né? Ela tinha uma anuidade, às vezes ela tinha uma mensalidade, então durante a vida elas iam fazendo pagamento daquela taxa. Inclusive escravos, tinham muitas irmandades, né? Por exemplo, Irmandade dos Homens Pretos, né? Havia essa expressão muito comum, Irmandade da Boa Morte, né? Por quê? Porque os escravos, ou os escravizados que existiam aqui no Brasil, que eram cristãos, eles também queriam ter um funeral cristão, e aí eles se preparavam para isso. Então, essas irmandades, né, exatamente porque elas se dedicavam ao funeral, elas também se dedicavam à arte do bem morrer. Em várias igrejas do período colonial e no Império, existiam as chamadas escolas do bem morrer, que eram reuniões que os padres faziam, né, ou os frades, ou as freiras, né, com as pessoas dedicadas a essa preparação. E também haviam livros, né, tem vários livros que se chamavam Ars Moriendi, Manual do Bem Morrer, etc., né, que faziam recomendações parecidas com essas que eu li aqui. Camerino, você encontrou farto material do Brasil, da época do Brasil colônia sobre... tem farto material sobre isso? Tem muitas dissertações de mestrado sobre isso. Olha, eu achei várias, né? Por exemplo, em Ouro Preto, Diamantina, Salvador, tem muitos estudos. Que século XVII disso. Assim, eu achei um negócio fascinante. E foi reflexo da Idade Média chegando aqui no Brasil. Foi, porque esses livros vinham de Portugal. Então, por exemplo, a mais antiga que eu achei, que chama Confraria da Boa Morte, que era lá de Roma, de 1648. Né? Então, o que elas recomendavam? Né? Por exemplo, uma meditação em torno da agonia de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós também vamos passar pela agonia. Agonia é uma palavra que significa a luta entre a vida e a morte. É aquele momento em que você ainda não morreu, mas já está ali naquela situação, no limiar de morrer. Então, se você meditar sobre o sofrimento de Jesus Cristo, você se prepara para isso. Outra prática recomendável, o exame de consciência. Um exame de autoconhecimento, né? De que maneira eu vivi, o que eu fiz, o que eu posso consertar, o que eu posso melhorar. Né? Práticas de obras de misericórdia, por exemplo. Visitar doentes, visitar presos. Né? Haviam congregações, né, ou confrarias, ou irmandades da Boa Morte, que elas davam assistência aos enforcados. As pessoas que iam ser executadas, elas recebiam funeral dessas irmandades. E também... Desculpa, eu vou assim, fazer mais um parênteses e a gente já volta. Rapaz, olha para você ver, o Dostoiévski, ele narra em um dos livros dele, a noite anterior a que ele seria ou enforcado ou decapitado, não sei, com tamanha agonia, ele e mais ia ser fuzilado. Fuzilado. E alguns amigos, que teve alguns que morreram só em função do desespero. Sim. Olha só como essa questão do absoluto e do quase existencialismo se tangenciam. Mas vamos voltar lá. Eu estou gostando de ver porque eu encontrei alguém que tem essa mesma perspectiva que eu tenho. Quanto mais eu estou transitando entre a Idade Média e o século XVIII na filosofia,
mais eu estou vendo pontos de tangenciamento. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Rapaz, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Isso aí foi uma pesquisa que você resolveu fazer? Foi um pós-doc? O que foi essa... como é que você conduziu essa pesquisa em relação à morte? Isso foi, para mim... primeiro, eu participei de uns estudos na Faculdade de Medicina sobre saúde, né? Eu conto isso no livro. E depois fui percebendo assim, que havia um campo infinito de pesquisa sobre esse assunto e que ninguém se interessava. Como se isso não existisse. E essas pesquisas, por exemplo, que eu fiz, né, eu poderia fazer aí uma série de livros sobre os rituais. Né? E quanto mais eu vou estudando e achando livros, mais eu vejo coisas que podem ser objeto de estudo. É infindável. Agora, o ser humano, ele foge de pensar na morte, né? Ele faz de conta que ela não existe. Pois é. Mas, enquanto medieval, falava, ela está perto, ela é próxima. E aí eu descobri, por exemplo, em Florianópolis, existia lá a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Isso é de 1750. Qual era a finalidade dessa Irmandade? Para os seus confrades, elas ofereciam, por exemplo, um cortejo fúnebre, né? Então, se você era um membro da Irmandade, você teria direito a um cortejo fúnebre. Em São João del Rei, eu fui uma vez lá, né, numa banca de mestrado, de um amigo, e lá tem a igreja da Ordem Terceira, eu não me lembro se é do Carmo ou de São Francisco. E lá tem o túmulo do Tancredo Neves, que eu fui lá conhecer exatamente por quê? Porque é uma irmandade que se dedicava a isso, e o Tancredo era membro da irmandade. Então, ele foi enterrado lá, né? Tem um cemitério atrás da igreja. Né? Lá existe a missa cantada, né? Com coral, com música gregoriana, música barroca, uma obra de arte maravilhosa. Né? Olha que eu fui lá junto com o Mário Sérgio, que você também entrevistou, né? O Mário Sérgio estava lá comigo. Nós estivemos lá. Camerino, eu viro e mexo e eu vou a Floripa. Tem algumas pessoas mais velhas lá, com mais idade, que chamam a ilha de Desterro. Eu vou muito para lá. Meu filho mora numa cidade colada em Floripa, que chama Palhoça. Então, eu vou muito. Eu já entrevistei algumas jovens pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Elas fazem graduação e fazem parte de um grupo de estudo lá, são orientadas por pesquisadores. E elas pesquisam o lado místico da Ilha do Desterro, que é um reflexo, um impacto da chegada do pensamento medieval dos migrantes portugueses da Ilha da Madeira, chegando lá em Florianópolis e que se estendeu ao longo do tempo. Você tocou num assunto aí que eu tenho ouvido muito, mas bem interessante. Vamos continuar. No interior de Minas também existem tradições medievais. Tem muitas tradições. Né? Eu tive um professor que era um estudioso profundo da filosofia portuguesa, e depois foi professor aqui na universidade, foi meu colega, e ele dizia assim, Minas Gerais, no interior, é Portugal. Até expressões, ditados. Né? Camerino, tem voo direto, Campinas, onde eu moro, é Lisboa. Tem voo direto, dependendo da época do ano, diário. Então, é assim, bate e volta. A primeira vez que eu fui para Portugal, eu fui atrás da história. Você sabe o quanto me encanta a história. Eu fui lá em vários lugares, né? Eu fui à Torre de Belém, eu fui por terra, depois eu fui pelo Rio Tejo, eu subi lá no Castelo de São Jorge, onde estava como é que chama lá? Arquivo da Torre, esqueci o nome. Do Tombo, Arquivo da Torre do Tombo. Eu fui lá, aí eu fiquei sabendo que ela não existia mais, porque teve um incêndio e tal, e ela foi todo o material, os arquivos da história de Portugal, que estavam lá, que ficavam na Torre do Tombo, foram para a Universidade de Lisboa. Aí eu fui lá atrás da carta do Pedro Vaz de Caminha. Mas por que eu estou falando um pouquinho sobre isso? Cara, eu me senti, quando eu pisei em Portugal, e comecei a andar por lá, né? Fui para a Universidade de Coimbra, fui no Museu de História Natural, eu fui correndo em alguns lugares. Fui lá para onde Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I, lutou lá no Porto.
enquanto liberal, com as tropas liberais, eu fui atrás de tudo isso. Mineiro, calado, mochila nas costas, e só com os meus arquivos e vasculhando. Eu me senti em casa. Me senti um mineiro no interior de Minas em várias situações. Minas Gerais é muito parecido. Mas vamos voltar lá, vamos voltar para a morte. Mas então essa irmandade lá de Florianópolis, ela se preocupava em produzir, por exemplo, porque o cortejo funerário revela a sociabilidade da pessoa. Numa sociedade em que as relações sociais são muito comunitárias, você se morresse isoladamente seria uma coisa completamente sem sentido. Então, precisa ter um cortejo. Outra coisa que era muito valorizado, a pompa funerária. Então, não pode ser um enterro muito modesto. Tem que ter, por exemplo, banda de música, que é outra coisa que em Minas a gente vê muito, né? Canto. Toque de sinos. Eu andei pesquisando também sobre toque de sino. Tem vários vídeos no YouTube, por exemplo, sobre São João del Rei, sobre Diamantina, né? Como é que era a tradição, né? E uma coisa que eu descobri é que tinha um código, por exemplo. Se a pessoa que morreu é homem, o sino toca 3 vezes, tem 3 batidas. Se era mulher, é só 2. A posição social da pessoa, se era confrade, se não era, se era uma autoridade, se não era, tudo isso era dito pelo toque do sino. O sino informava todo mundo, assim, quem morreu, qual era a condição social, a posição na sociedade. As pessoas eram transportadas no esquife, né? Não era em caixão. Né? O esquife é uma espécie de um palanque, né? Tipo uma padiola, né? Digamos assim, aí a pessoa fica ali. E esse costume foi abandonado por exigência do Estado, por questão sanitária. Porque se a pessoa morre de peste, ela vai transmitir aqui para todo mundo. Mas o corpo era levado, né? Eu vou depois indicar um vídeo aqui que ainda mantém essa tradição com as imagens sacras, né? Então, a morte, ela tinha um sentido de espetáculo. Era morte espetáculo. Outra coisa que eles faziam, a Irmandade oferecia uma higiene do defunto. Lavava, banhava, perfumava. Você tinha direito a tochas, a velas, e também tinha uma figura muito interessante nas Irmandades, que é o irmão andador. O irmão andador é alguém que vai de casa em casa comunicando a morte daquela pessoa. Então, ele vai avisando todo mundo, por quê? Para todo mundo poder participar do ritual funerário. Então, existem vários estudos que mostram isso, né? Por exemplo, eu encontrei em Florianópolis, eu encontrei isso em Vila Rica, né? E aí, por exemplo, o número de padres, a quantidade de pessoas que acompanhariam, tochas, também era um costume as pessoas deixarem alguns bens para a Irmandade, e a Irmandade, inclusive, dava uma assistência à família, que seria uma espécie de assistência psicológica, né? Para usar um termo usual de hoje, né? E outra prática também muito interessante, essas igrejas, elas ficavam em determinado trajeto e as pessoas que iam ser, por exemplo, executadas, enforcadas, elas tinham direito de entrar nessa igreja, né, nessas igrejas da Boa Morte, para se preparar, para orar, né? Isso aí, o ritual da morte da pessoa passava por ali. Aí o preso, né, o executando, né, o que estava condenado, ele entrava lá e ele ia orar lá, fazer as suas orações e se preparar para morrer, né? Isso fazia parte do processo. E existe na Bahia até hoje, né? Eu acho que a mais famosa chama Irmandade da Boa Morte, na cidade de Cachoeira. O Camerino, na França, por volta de 1740, tinha um carrasco, que de dia ele era carrasco, e à noite ele era voluntário em um hospital que cuidava de doentes. Ele conhecia algumas situações do corpo, por ser carrasco, que aceleravam o processo do óbito, e ele, à noite, ele era voluntário com as irmãs e cuidava dos doentes. A vida é muito interessante, né? Assim, o carrasco não era o que a gente imagina, porque a gente olha o carrasco com nossos olhos. O carrasco era um funcionário público. Sim.
A história do Tiradentes mesmo, né? Ele beija as mãos do Carrasco, né? Pede ao Carrasco que apresse o processo da maneira mais rápida possível, né? Não era uma pessoa que encarnava uma malignidade, né? Muitas vezes não era. Uhum. E havia até uma tradição que, se o enforcado, por exemplo, se você enforcasse o sujeito, se a corda se rompesse, ele era considerado alguém que tinha sido salvo pela misericórdia divina. E não ia ser executado mais. Tem histórias assim, né? Eu fico até imaginando, né, sabendo como é que é o Brasil, se alguém não ia lá e dava um dinheiro ao Carrasco, falou, ó, faz lá um corte na corda, né? Deve ter acontecido isso, né? Você dá uma propina para o Carrasco e ele dá um jeito, né, de ajudar a misericórdia divina. E aí, por exemplo, esses processos, né, por exemplo, um termo que eu aprendi muito interessante, né, essa Irmandade da Boa Morte, ela tem vários vídeos na internet, né? Eu recomendo que as pessoas assistam, porque, primeiro, só participam mulheres, é só para mulheres. E elas entram na Irmandade e elas passam por um período de observação, elas ficam durante alguns anos, chama Irmã da Bolsa, porque ela tem uma bolsa que ela pede o donativo, mas ela ainda não é uma confreira. E depois que ela se torna uma confreira da Irmandade, ela tem que ter uma vida, por exemplo, ela não pode sair à noite, ela não pode usar certas roupas. Isso foi em qual período? Continua existindo até hoje. Elas são captadoras de recursos no começo? Sim, e isso tem mais de 200 anos, e isso existe até hoje. Como é que chama? Chama Irmandade da Boa Morte. Se você colocar esse nome na cidade de Cachoeira... Agora, o mais interessante é o seguinte, essas mulheres também são do candomblé. Então, esse ritual envolve a Igreja Católica e o candomblé. E, no início, o terreiro de candomblé funcionava nos fundos da igreja. Então, elas iam participar... Em Salvador, no Pelourinho, tem uma igreja que tem uma loja maçônica nos fundos da igreja. Essa irmandade é uma coisa interessante. Deixa eu falar um negócio aqui que você vai ficar curioso. Dizem que a reforma da língua portuguesa foi assinada nessa loja maçônica pelo Lula nos fundos da igreja. Quem falou foi o guia, e eu fico com o pé atrás dos guias turísticos, né, com as informações que eles passam. Mas foi uma das coisas mais interessantes. Assim, se é verdade, aí os maçons que estiverem nos assistindo é que vão saber, né? Foi um recado muito claro, do impacto e do apoio que a maçonaria teria dado para a reforma da língua portuguesa. Vamos voltar no nosso assunto. Ok. Você estava falando da Irmandade, né? Esses vídeos, por exemplo, o que tem de interessante? Primeiro é essa miscigenação religiosa, é o fato de que, por exemplo, essas mulheres, né, e inclusive tem um dos vídeos que eu assisti que ela diz assim, não, né, quando eu estou lá no candomblé, eu faço culto, por exemplo, para Xangô. E depois eu vou na igreja, né, não me lembro se Xangô é São Jorge, não me lembro. Qual que é a pessoa? Existe lá um orixá que também é São Jorge. E aí ela falando assim, e aí eu faço outra vez, porque ele também é São Jorge. Então, e o próprio padre participa também, porque aquelas imagens, elas vão na igreja. Então, é uma coisa muito interessante, o fato de ser uma miscigenação religiosa, de ser um processo que eu diria feminista, porque é só de mulheres do século XVIII, tem 200 anos que existe esse processo lá. E aí elas andam na rua, por exemplo, carregando o esquife de Nossa Senhora, e a Nossa Senhora tem um nome muito curioso, Nossa Senhora da Dormição. Por quê? Porque eles consideram que a morte é um sono. Então, aquela imagem é de Nossa Senhora da Dormição. E aí as pessoas podem se aproximar da imagem, podem até tocar na imagem, mas a irmã, que é a superiora da Irmandade, diz assim, desde que não esteja de bermuda. Se você tiver de bermuda, você não pode tocar na imagem. É por questão de respeito, né? Deve ser.
Eu não poderia lá, porque eu só uso bermuda, né? Eu sou muito calorento. Eu também. Eu não posso tocar na imagem. Você ficar de calça comprida na Bahia, né? Deve ser uma coisa muito difícil. É cultural também, né? Mas assim, eu entendo a exigência do respeito. É. Mas é muito interessante, né? E aí eu fui descobrindo, assim, né, antes de falar de alguns exercícios práticos, que essas funções que as irmandades faziam, hoje elas estão distribuídas por várias categorias da sociedade. Por exemplo, existe já um profissional, né, ou um profissional, mas me parece que é muito mais exercido pelas mulheres, que é a doula da morte. A doula é aquela mulher que ajuda o parto. Era uma espécie de parteira, e hoje existe a doula profissional, que é alguém que estuda, que ajuda a mulher a ter um parto com menos dor, e faz todo o acompanhamento até o momento do parto. E existe a doula da morte. Existe, inclusive, no Rio Grande do Sul, um curso de doula da morte. Existe esse curso? Existe uma instituição que eu acho que se chama Amortecer. Né? E lá eu já vi que existe esse curso de doula da morte. Né? Uma outra instituição que existe, que também faz o papel da Irmandade, é o Café da Morte. O Café da Morte é um grupo de pessoas que se reúnem uma vez por mês, né? Que isso começou na Europa, mas isso já se disseminou no Brasil. Aqui em Juiz de Fora mesmo existe o Café da Morte, né? Eu participo. Atualmente é um café virtual, que é uma espécie de um psicodrama em que as pessoas contam as suas experiências e, né, se ajudam mutuamente. Isso faz um efeito muito maior do que você fazer isso individualmente no consultório, porque você vê que essa dor é uma dor coletiva. Eu até me lembrei aqui de uma parábola do budismo, né, em que uma mulher, né, uma mãe, disse para Buda, né, que tinha perdido o filho, que aquela dor era insuportável, e aí o Buda disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu posso trazer o seu filho de volta à vida, mas você vai ter que achar para mim uma semente de uma planta que nasça numa casa onde nunca ninguém tenha morrido, onde as pessoas desconheçam que seja morte, né? E a mulher saiu procurando essa planta e aí foi se curando do seu sofrimento, né? Percebendo que isso é um processo da condição humana, uma dor do ser humano. Também existem igrejas que têm pastorais de apoio a enlutados, né? É um serviço que a igreja presta, né? Encontrei várias, encontrei até cemitérios que oferecem isso através de psicólogos, de assistentes sociais, que né, se você adquire um túmulo naquele cemitério, você vai ter assistência de um psicólogo, de um assistente social, o que é muito necessário, principalmente mortes trágicas, né, mortes inesperadas, em que as pessoas às vezes estão num estado assim, de muita dor, de muito luto, né? E aí, por exemplo, casos suicidas, né, que é o tipo de morte que gera mais sofrimento na família, é a morte do suicídio. Né? E aí existe, né, eu encontrei também um cemitério que já presta esse auxílio. Se você se associa a ele, você vai ter direito ao túmulo e você vai poder usar esse serviço. Camerino, na medida que suas pesquisas foram avançando, isso não causou nenhum impacto na sua vida? Você fala com uma tranquilidade sobre a morte, cara, que eu te confesso que eu estou há anos-luz de chegar a essa placidez aí. Mas assim, eu falo com respeito muito grande e admiração. Só que eu coloco bom humor. Agora, a convivência com a morte, né? Eu convivi muito com a morte. Mas para você foi fácil ou foi um processo? Não, é um processo, mas eu convivi, por exemplo, eu perdi o meu pai quando eu tinha 20 anos. Meu pai teve um infarto, assim, morreu em 5 minutos. E você conviver com isso, né? Quer dizer, tem 37 anos, mas volta e meia voltam questões dessa situação para mim. Coisas que eu precisava ter conversado, que eu queria ter conversado, a falta que isso fez na minha vida. A minha avó, mãe da minha mãe, tinha 20 irmãos. Então, eu tive muitos tios-avós e eu fui nos enterros de todos. Eu ajudava a arrumar, né? Eu sempre tive essa perplexidade. Aí depois vem a morte dos bichos, né? Dos bichos que eu tive aqui, né?
um passarinho que eu tive, que eu criei desde filhote, que morava dentro da minha casa, morava na minha cama, que chamava Adolfo. Era um passarinho que eu registrei, esse passarinho, eu viajava com ele, eu tirava férias, ele ia, né? Vinha até gente aqui para conhecer o Adolfo, né? Era uma celebridade. Os meus animais. É o Adolfo que tinha epilepsia? O Adolfo tinha epilepsia. Ele era epilético, depois ele sarou. Teve um tratamento terapêutico aqui, psicoterápico, que o veterinário me ensinou, ele sarou, né? Conviveu aqui muito tempo. Camerino, o Agostinho de Hipona, ele teve 3 mortes que ele entrou num estado, ele fala nas confissões, de estranhamento enorme. Isso. A morte do filho, do amigo e da mãe. Da mãe dele. Eu vi a minha esposa, quando faleceu a mãe dela, a gente estava no cemitério cuidando das questões burocráticas, eu ajudando, porque eu estava mais distanciado, não estava tão envolvido quanto ela, porque era a mãe dela. Ela virou assim para mim, olha que interessante. Apontou para o rapaz que estava cuidando dos procedimentos, preenchendo as coisas, falou assim, esse cara está trabalhando, a minha mãe morreu. Assim, eu fiquei olhando para ela, assim, o estado de estranhamento que ela estava em relação ao mundo naquele momento. É bem interessante. Eu não tenho muito isso, Camerino, porque o primeiro óbito, o primeiro falecimento da minha família, eu já tinha quase 60 anos. Foi meu irmão, depois minha mãe, meu pai, mas eu já tinha quase 60 anos, então eu não convivi com a morte. Interessante. Eu acho que eu vou sofrer mais do que você para poder encontrar esse estado aí de relacionamento com a morte. Mas tudo bem, é a vida, né? Cada um aprende com as experiências dos outros. Eu perdi um tio, ele tinha 40 anos. E ele morreu no dia de Natal. O enterro dele foi no dia de Natal. Nossa. Eu tinha 15 anos na época, né? E ele tinha 6 filhos, 6 primos. Todos ficaram órfãos. Foi uma morte súbita também. Então, nunca mais existiu Natal na minha família. Olha só. Porque ficou associada à morte do meu tio. Depois eu perdi meu pai, depois eu perdi meus 2 avós, que eu era muito próximo, né? E fui perdendo pessoas no decorrer da vida, né? Amigos muito queridos, amigos muito próximos. Eu tenho uma parede aqui na minha casa com a foto dos meus amigos que morreram, amigos que eu amava muito. Eu até desisti de pôr, porque eu acho que vai faltar parede. Eu cheguei a um ponto, falei, eu não vou pôr mais não, porque não vai ter parede que dê conta. Mas eu tenho aqui as fotos deles, volta e meia eu fico ali olhando, fico ali pensando a respeito disso, né? Isso tudo vai te motivando a fazer, né? Foi me motivando a fazer essa pesquisa, escrever esse livro. E lá no livro eu tenho alguns exercícios que eu recomendo, né? Eu vou comentar alguns aqui, alguns exercícios que você pode praticar, né? Por exemplo, um exercício interessante é o exercício do silêncio. É um exercício místico. É passar um dia sem você falar nada, né? Sem internet, sem rádio, sem televisão, sem WhatsApp, em completo silêncio, sem se comunicar com ninguém. Esse é um exercício muito interessante, que os místicos, por exemplo, sempre falaram, né, que se deveria fazer. Um outro exercício, e, né, lembrando que todos esses exercícios eu comento lá no livro, com mais detalhes. Na antiguidade se acreditava que as pessoas seriam avisadas do momento da sua morte, que você teria uma visão, você teria um sonho, né? Você poderia ser avisado, né? No interior, por exemplo, as corujas faziam isso, né? Uma coruja voou perto da sua casa, piou perto da sua casa, principalmente porque a coruja faz isso à noite, né? Então a coruja te avisaria. Bom, qual é o exercício? Camerino, você não precisa nem responder. Eu vou falar rapidamente 2 casos de morte anunciada. A minha mãe chamou a moça que estava no quarto do hospital com ela e falou, olha, eu quero que você faça isso, 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 isso. Cuide falou o nome da minha irmã que vivia mais com ela. Ela estava falando que estava indo embora. E foi embora algumas horas depois. A minha sogra deixou uma série de orientações burocráticas para as filhas, escritas, colocadas na primeira gaveta, onde elas sabiam que elas iam pegar, anunciar. Eu perdi um cunhado,
morreu, foi morte súbita, um tiro, assassinato, lá na Amazônia. De madrugada, a minha esposa acordou e virou para mim e falou assim: eu estou com gosto de sangue na boca, muito nervosa. Isso tem muitos anos. Aí eu acalmei, ela dormiu. Tá. 3 casos de morte anunciada claras, assim. Você chegou a ver, assim, casos de morte anunciada? Muito comum, muito comum. Uhum. Às vezes, a própria pessoa que morre aparece para o parente e avisa. Conheço histórias assim. Eu conheço uma história ainda mais impressionante, de um amigo meu muito próximo, de uma pequena vila aqui perto de Juiz de Fora, que eu frequentava muito lá, né, um lugar muito arcaico, e ele tinha um amigo dele que morreu subitamente. Né? E 3 ou 4 dias depois, ele sonhou com esse amigo dele, e o amigo dele falou assim: eu deixei o meu revólver no forro da casa, eu queria que você fosse lá e buscasse para mim, tirasse de lá. E ele foi lá, subiu no telhado da casa do sujeito, abriu o forro e tirou a arma estava lá. Foi suicídio? Não, foi um infarto. Mas ele ficou preocupado com a arma, né, e voltou para informar esse amigo. Né? E eu conheço muitas histórias familiares. Né? O meu pai mesmo, que era uma pessoa extremamente saudável, né, e que teve um infarto e morreu assim, em 5 minutos, num sábado, na segunda-feira, né, nós fomos, né, meu pai era bancário também, nós fomos no banco, né, eu abri a mesa dele, eu tinha a chave, peguei a chave, abri a gaveta, todos os documentos do meu pai arrumados, amarrados, com barbantinho, e em cima um papel transferindo tudo para minha mãe, ele já assinado, datado, e com um X no lugar para minha mãe assinar. Estava tudo pronto. Entendi. Tem o anúncio da morte, né? Tem. O meu avô foi assim. O meu avô, quando fez 80 anos, ele reuniu a família e avisou: olha, eu vou fazer esse ano 80 anos, 50 anos de casado e vou morrer no final do ano. E aconteceu isso. Foi no dia 10 de dezembro, né? Passou aí há poucos dias. Cabe uma brincadeira aí? Cabe. 50 anos de casado? Camerino, e sobre a morte dos doentes? Tem um capítulo em que eu comento muito a respeito disso, né? Por exemplo, o testamento vital, que é uma orientação médica, né, para o médico sobre tratamentos que você não quer sofrer. Né? Então, existe lá no livro um modelo, né, pus até 2 modelos de testamento vital. Né? Existem outros na internet. E aí você deixa claro se você não quer ser ressuscitado, se você não quer ser entubado, se você não quer sofrer determinados tipos de cirurgia, se você não quer que a sua vida seja prolongada indefinidamente, aí você preenche isso. É necessário nomear uma pessoa para ficar responsável. Isso é legislação brasileira. Legal. É legislação brasileira. Repete o nome do livro aí. Isso está no capítulo lá do Testamento Vital. Agora, existe um livro sobre Testamento Vital. Não, desculpe, o nome do seu livro. Como é que é? Tá. Repete. Ser sujeito da morte. Né? Vou colocar lá. Acho que apareceu bem, né? Tá bom. Mas existe um livro que conta a respeito disso, né? Inclusive, existem os direitos da pessoa moribunda. Você não pode ser submetido a tratamentos que você não queira. Você pode querer ir para casa, se você quiser. Você pode pedir que esses tratamentos sejam feitos em casa. Você pode pedir assistência religiosa, se você for uma pessoa religiosa. Né? Eu coloco lá, por exemplo, direitos do moribundo, o manual da boa morte. Existe na legislação brasileira os direitos do paciente. Né? Tem todo um aparato jurídico para proteger a subjetividade, a intimidade. O testamento vital é tratado nesse capítulo? Também. É o capítulo que eu dei mais atenção, porque a nossa morte hoje é principalmente medicalizada. Uhum. E muitas vezes os médicos submetem as pessoas a tratamentos que as pessoas não querem, né? E que às vezes até os médicos sabem que não adianta nada, mas eles fazem com medo de ser processado pela família. Então, é possível você fazer isso, você decidir, né? E tem lá exercícios, por exemplo, em que você pode dizer sobre seus funerais, que tipo de enterro que você quer, quem que você
É, você quer que seja é isso, chamado, como é que você quer estar vestido. é isso que você Você chama pode colocar as tudo. de medidas práticas da arte de morrer? É isso ou é Sim, outra sim, coisa? sim. Você pode deixar, por exemplo, uma pessoa que vai cuidar da sua rede social. Porque uma das coisas mais chocantes, né? Não sei se você já viveu isso, eu já vivi essa experiência. Eu fiquei amigo de uma pessoa lá em Curitiba, né? Eu não conhecia ele, mas eu estava muito interessado na cultura ucraniana, russo-ucraniano. Ele me mandou fitas, assim, foi uma pessoa extremamente gentil. E aí chegou o dia do aniversário dele, eu quis mandar parabéns para ele, entrei lá no Facebook dele, ele tinha morrido de repente. Então foi assim uma coisa extremamente chocante. Então você pode nomear um herdeiro, alguém que vai lá informar que você morreu, e dar notícias a respeito da sua situação, né? Tudo isso eu comento no livro. E uma outra prática também que eu acho muito interessante, né, para encerrar, que eu venho fazendo também, é chamada limpeza sueca da morte. O que é a limpeza sueca da morte? É você, de vez em quando, ir observando na sua casa tudo que não serve mais, que você não usa mais, que você não quer mais, que só está ocupando espaço, e aí pode ser livros, roupas, fotografias, documentos, etc., e você se desfazendo disso. Se você tiver coisas íntimas, você deixa numa caixa, coloca numa caixa com etiqueta e informa alguém, olha, quando eu não estiver mais aqui, você queima isso. E as outras coisas, você vai já se libertando. É uma ideia lá do sannyasi da Índia, né, de uma maneira mais restrita, mais modesta, né, mas é você não ficar, né, como às vezes acontecia antigamente, né, a pessoa morria e ficava aquele mundo de coisas que você tinha que dar destino aqui tudo. A própria pessoa já pode fazer isso. Você já Ok, pode se desapegar de muitas coisas durante a vida, né? Inclusive fazer bem a muita gente. Então, ok. são exercícios, né? Tem outros lá que eu coloco, que você pode ir praticando e que trazem autoconhecimento, trazem reflexão, fazem bem para a alma. Ok. Camerino, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera que Não, seria... ficou ótimo, ficou ótimo. Tá bom. Eu posso colocar aquele título lá ou você acha que, Pode. que a comunidade acadêmica não vai gostar? Não estou muito preocupado com a comunidade acadêmica, já estou desligado dela. Não burocraticamente, mas ideologicamente. Mas Ela deixando tem. claro assim, que é Ela, apenas uma instrução teórica, né? Eu não tenho preparo psicológico, né, para mim poder, né, uma preparação profissional para poder ser um assistente, né, que é uma brincadeira, mas pode colocar. Uhum. Bem legal. Ó, eu quero te agradecer bastante. Hoje, para quem está nos assistindo, é 21 de dezembro de 2020. A gente está, uma figura de linguagem, o que eu vou usar, ainda entubados pela pandemia, figura de linguagem, sem saber exatamente os rumos que a sociedade vai tomar, os avanços que ela vai tomar. E quase Natal, e é um momento assim bem interessante para esse nosso bate-papo, para tocar de um assunto que as pessoas fogem tanto e que você, Camerino, tem se dedicado, e eu vejo como uma única pessoa. Eu desconheço outros que tenham se aprofundado tanto no estudo das relações com a morte ao longo dos séculos, ao longo da filosofia, e pelo menos para mim tem sido objeto de muito interesse. Então, quero te agradecer, aproveitar e Eu que agradeço a desejar, possibilidade. Camerino, desejar um Feliz Natal para você, para os teus animais aí. Eu faço questão de deixar o barulho dos teus animais no fundo, eu não edito, porque é muito gostoso esse bate-papo. Eu aqui, fora da cidade de Campinas, também no meio do mato, e você aí em Juiz de Fora, no meio do mato, com teus bichos, o teu encantamento e teu amor pelos animais. Então, assim, um Feliz Natal para você. A gente vai voltar a conversar mais vezes ao longo de 2021. Exato. Eu estou esperando a oportunidade, vai depender da pandemia, né, para a gente tomar o café moído na Nós vamos hora, tomar esse café. proseando em pé ali na minha cozinha e ouvindo as suas histórias sobre a morte. Eu acho que a minha mulher vai ficar um pouco assustada, mas ela já Então, sabe.
vai ser um café da morte aí na sua casa. Cara, um abração, muito Um obrigado. abraço. Desculpa as Um brincadeiras excelente aí. Natal para todos. Obrigado, obrigado. Desculpa as brincadeiras para deixar o assunto mais leve aí, porque senão o pessoal fica com medo, né? Então eu tenho que dar umas aliviadas aí, mas olha, é muito interessante. Muito interessante. Eu estou muito interessado, talvez no ano que vem a gente volte a falar sobre isso. A relação das pessoas, do ser humano com a morte, os cemitérios de cova rasa da Idade Média, a contaminação, as mortes abruptas. Eu estou vendo alguns filmes que em off depois eu vou comentar com você. De uma médica que viaja no tempo através de métodos. Ele é uma ficção. E ela vai para a Idade Média, depois vai para. Não, ela vai para 1740 e ela lida e conversa sobre as questões que provocam a morte. Eu lembrei de você o tempo todo. E eles trazem na ficção uma visão científica. Você vai gostar dessa série. Você me indica depois. Tá joia. Um abração, Feliz Natal mais uma vez. Um grande abraço, um excelente Natal para você, para sua família e até janeiro. Valeu, abraço, obrigado.